Comum, não é normal, é vida extraordinária. Pode sentar. Que bom que você está aqui com a gente. Daqui a pouquinho, depois da mensagem, nós queremos orar por você, para que você experimente ainda nesse mês, o extraordinário de Deus. Amém? Normalmente aí fora as pessoas dizem que agosto é o mês do desgosto, né? Eu nem sabia disso aí, foi o pastor Davi que me disse. Aí eu fui, no final de semana estava lá em Curitiba e eu ouvi algumas pessoas falando isso, né? E eu falei, rapaz, não é que é verdade? Até então eu não tinha me atentado a isso, mas para nós agosto não é do desgosto não, para nós agosto é do extraordinário. Amém? O pessoal fala que é do desgosto porque não tem feriado, né? Mas para nós é extraordinário. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vou ler contigo alguns versículos aqui do capítulo 1. Quando a gente faz a arte, a equipe de comunicação nunca... eu falo para eles o que eu vou pregar, eu só dou uma direção do que eu pensei para o mês, tipo esse mês extraordinário. Mas se você recebeu a arte aí, ouviu no Instagram, ou viu aqui no YouTube na capa, você vai ver que ela tem tudo a ver com aquilo que eu vou falar nessa noite. Diz assim, olha só, Daniel 3:1. No terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, os chefes do serviço do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisariam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Então, entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhe deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei, por isso disse a Daniel: foi o rei, ó meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar, e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. Durante 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. O guarda concordou e durante 10 dias fez a experiência com eles. Passados os 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e mais fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí, o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhes dava legumes para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios, mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos.
no fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Ele falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigia inteligência ou conhecimento, descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Até aqui. Eu não sei se você prestou bem atenção na história, eu dei uma lida rápida porque eu quis ler todo o contexto e ler a história completa, mas olha o que está acontecendo aqui. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles são retirados de Jerusalém, levados escravos para a Babilônia, e lá na Babilônia o rei então toma uma decisão. Ele fala assim: olha, esses aqui que são a classe mais alta, digamos assim, de Israel, filhos de homens importantes, eles vão ficar no palácio, eles vão andar comigo, eles vão trabalhar para mim, eles não vão ficar com todo mundo, eles vão ser separados. E porque eu tenho interesse nessas pessoas, eu vou dar o que eu tenho de melhor, eu vou dar o que eu tenho de mais especial, da minha comida e da minha bebida. Então, para Daniel, Ananias, Azarias e Misael e aqueles outros tantos filhos de homens nobres de Israel, foi dado a oportunidade de viver no melhor lugar da Babilônia, de viver no melhor ambiente da Babilônia, de comer da melhor comida da Babilônia, de comer daquilo que o rei se alimentava, de beber dos melhores vinhos da Babilônia. A gente às vezes olha para essa história e não se dá conta disso, não se dá conta que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram chamados para viver na mesa do rei. A diferença é que eles não estavam na mesa do rei de Israel, eles estavam na mesa do rei da Babilônia. Eles não estavam em Jerusalém, eles estavam na capital daquele lugar. Eles não estavam diante de um governador, de alguém que era o seu rei de sangue, de nacionalidade, de território. Não, eles estavam na Babilônia. E olha, se isso não é a nossa história, se isso não é a minha, a sua história, eu não sei qual é a história que nós estamos vivendo. Porque eu e você também não somos desse mundo. Eu e você também não vivemos nessa Jerusalém, nessa cidade, em São Paulo. Nós estamos aqui territorialmente, nesse momento, nós estamos porque nós nascemos aqui, mas nós já sabemos que nós não somos desse lugar. Nós não nascemos para viver aqui, nós não nascemos para se acostumar com essa Babilônia. O rei que nos governa, e esse que nos governa mesmo, não é de Deus, não tenho dúvida que ele não é de Deus, mas mesmo que tenha alguém de Deus, alguém levantado por Deus, colocado por Deus nessa condição, mesmo assim, ele não é o nosso governador de Deus, ele vai exercer isso, mas não é Jesus, o nosso supremo rei, o nosso supremo sacerdote. Nós estamos nos alimentando e nos é oferecido comida, bebida, trabalho dos melhores. Quantas pessoas você conhece que, mesmo não estando em Jerusalém, mesmo não estando em Israel, mesmo não estando no reino de Deus, estão comendo boa comida, estão bebendo boa bebida, estão se vestindo com boas roupas, estão sentando na mesa de governadores, de pessoas importantes, de presidentes, de primeiros ministros. Mas olha, mesmo esse que não somos nós, que todos nós aqui ainda não estamos comendo do melhor. Eu gostaria de comer todo dia costela, mas não posso comer todo dia costela. Gostaria de comer todo dia sushi, sashimi de salmão, de peixe branco, mas não posso comer todo dia. Eu gostaria de beber todo dia suco natural de cupuaçu, suco natural de acerola, de cajá, mas eu não posso. Eu tenho que me contentar com Tang, quando dá para comprar Tang. Eu gostaria de estar aqui com um celular da última moda, o melhor computador, mas eu não posso. Então mesmo nós aqui, nós não estamos no melhor lugar, mas às vezes a gente está numa boa condição de vida. E olha, o que me chama a atenção na história desses homens,
de Daniel, de Ananias, de Azarias, é que eles, e Misael, é que eles não se acostumaram com a vida comum e boa e maravilhosa da Babilônia. Eles sabiam, eles tinham na mente deles que havia algo extraordinário da parte de Deus. Então eles descobriram o que eu chamo de ativadores de extraordinário, de ativadores do melhor de Deus. Por que ativadores? Porque lá no reino, lá no céu, você já viu, quem já viu o Todo-Poderoso? O filme, o primeiro, com Jim Carrey. Então, lembra quando o Jim Carrey, que agora está lá na função de Deus, ele senta na frente de um computador, e Deus dá um computador porque ele está ouvindo um monte de palavras, orações, não é isso? E aí ele tem um computador agora, e aí surge aquele milhão de mensagens, de orações, lembra disso? E aí ele começa a ler, e aí ele fala, passa um dia inteiro respondendo mensagens, aí quando ele no outro dia dá o atualizar o F5, o que acontece? Mais 1 milhão de orações aparece, e o que ele faz? Ele clica lá, yes to all, sim para todas, e aí a lua desce, todo mundo ganha na Mega Sena, lembra disso? Não é assim que funcionam as orações, não é assim que o reino de Deus funciona. Deus não tem um computador e na sua onisciência, onipresença e onipotência fica lá ouvindo todas as nossas orações e respondendo sim, não, talvez, ou agora não, espera mais um pouquinho. Não, o que acontece no reino de Deus, o que acontece no governo de Deus são ativadores. Por exemplo, todo dia quando você acorda de manhã tem sol. Alguém algum dia acordou sem sol? Podia ter nuvem, mas o sol estava lá, não estava? E agora de noite tem lua e tem estrelas, estava? Porque Deus instalou um programa, um ativador. Ele disse assim, haja luz, houve luz. Haja separação entre o firmamento, e houve separação, ponto. Quando Deus liberou essa palavra, já foi feito esse ativador. Nunca mais, enquanto Deus não revogar essa palavra, enquanto Deus não criar um novo céu e uma nova terra, isso vai acabar. Porque enquanto Deus tiver liberado essa palavra, e essa palavra está liberada, acontece. Ponto. Por exemplo, quer ver um outro ativador? Você pode orar, jejuar, plantar bananeira, para que as suas finanças se organizem. Mas se você não entregar seu dízimo, nunca vai ficar organizado. Você vai tentar, você vai fazer curso, você vai ouvir o Pablo Marçal, o Paulo Vieira, o Augusto qualquer coisa, você vai ouvir todo mundo, e esses milhões de conselheiros vão te ensinar um monte de princípio, um monte de coisa, você vai fazer planilha, você vai investir na bolsa e não vai dar certo. Por quê? Porque existe um ativador, em Malaquias 3,10, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei sobre vocês bênçãos sem medida. Então nada do que eu faça, sem ativar esse botãozinho, vai me trazer prosperidade financeira. Tanto que você vai para esses grandes palestrantes, eles vão falar lá que você tem que dar 10% para uma instituição, 10% para alguma coisa religiosa. Pode ir, eu já fui em alguns e ouvi isso. 10% você tem que guardar, 10% você tem que investir no futuro, porque é ativador, não tem segredo, é um botão que você aperta. E o extraordinário de Deus para a nossa vida também é ativado por esses botões, também é vivido por meio desses segredos que nós descobrimos na caminhada cristã, e para nós, graças a Deus, existe a Bíblia que nos dá esses princípios, que nos mostra esses princípios, que nos faz viver o extraordinário. Ninguém vai viver extraordinário sem ativar isso, sem apertar esse botão, sem entender isso. E Daniel, Misael, Ananias e Azarias entenderam isso, e apertaram e ativaram esses botões para a vida extraordinária. Agora, na leitura do texto, nós vamos ver quais são esses botões. Olha lá, leia comigo, primeiro versículo 6. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Olha, você quer deixar o pastor triste? Tem muitas maneiras. Por exemplo, chegar atrasado é a coisa que eu mais odeio nesse mundo.
eu falo para todo mundo assim: existem 6 coisas que o pastor odeia e a 7ª ele abomina. Atraso. Eu abomino atraso. Se eu for te visitar, eu vou chegar 10 minutos, vou ficar esperando lá de fora, e quando der o horário eu vou tocar na sua campainha. Se eu atrasei algum dia, pode ter certeza que foi o pior dia da minha vida, alguma coisa deu errado, porque eu odeio atraso. Mas quer deixar bravo? É chamar esses 3 meninos, esses 3 homens de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Porque isso mostra um desconhecimento total do que está acontecendo, de Bíblia e de história bíblica. Então eu vou te dar essa dica, já fica a dica. Isso é terça-feira, culto especial do extraordinário. Quando você falar desses homens, em qualquer oportunidade, chame-os pelo nome hebraico: Daniel, Azarias, Ananias e Misael. Por quê? Porque quando Aspenaz mudou o nome deles, ele não mudou simplesmente por qualquer coisa, porque deu na cabeça, esse é negão, vou chamar de Abdinego. Não era isso. Não é nada disso. A mudança de nome era uma maneira de oprimir um grupo, oprimir as pessoas na antiguidade. Então eles são tirados escravos da sua região, eles são tirados da sua casa, eles são tirados do seu reino, eles são tirados da sua vila, eles são tirados dos seus pais, eles são levados para uma outra terra. E o que então o imperador, o rei, aquele servo faz? Troca o nome deles. E ao trocar o nome dele, ele está falando o seguinte: vocês aqui não são aquelas pessoas, vocês são o que eu quero que vocês sejam. Eu mando em vocês. O rei Nabucodonosor decide quem vocês são. O rei Nabucodonosor decide a sua identidade. Não é você. Quando eu era criança, meu pai nunca deixou as pessoas me chamarem por um apelido. Nunca. Toda vez que alguém inventava, falava Samuca, ele falou: é Samuca, é Samuel. Toda vez que alguém falava Ana, ele falava: não é Ana, é Ana Lígia. Toda vez que alguém falava alguma coisa, algum nome qualquer, ele não deixava, ele falava: o nome é Samuel. E eu ouvi isso a vida inteira, tanto que quando alguém não me chama pelo nome, eu falo: eu sou Samuel. Ponto. Não tenho um apelido. Qual é o meu apelido? Não tenho. Nunca tive um apelido assim. Quem me chama de apelido não é meu amigo. Porque quem me conhece me chama de Samuel. Porque ouviu isso do meu pai em algum momento. E sabe por que meu pai fazia isso? Porque ele falava assim: o seu nome é a sua identidade, é quem você é. Samuel significa o Deus que ouve oração. Toda vez que alguém te chama pelo nome, ele está falando: você é a pessoa que proclama o Deus que ouve oração. Se te chamarem de outra coisa, eles estão te chamando aquilo que você não é. Agora, tira a questão do nome para nós, porque talvez o seu nome não foi dado como o meu. Um pai profetizou algo, você às vezes nem sabe o significado do seu nome, nem tem algo extraordinário. Mas o que você precisa entender é que existe uma identidade em você, da parte de Deus, que o próprio Deus te deu, que criou em você, e que nós só viveremos o extraordinário dele quando nós entendermos qual é a nossa identidade nele. Ninguém vai viver uma vida extraordinária sem perceber, sem entender, sem compreender qual é a sua identidade em Deus. Porque quando eu descubro a minha identidade em Deus, eu sou capaz de ser aquilo que Deus me criou para ser, e não mais aquilo que o mundo diz que eu sou. Então olha o que está acontecendo aqui. Nabucodonosor, a Babilônia, o mundo está dizendo assim: vocês agora não são mais Daniel, Ananias, Azarias e Misael, profetas, filhos de Deus de Israel. Vocês agora são escravos. Mas eles não cedem, eles não mudam, eles não cedem a essa pressão do mundo, a essa pressão da tentativa de mudança de identidade, a essa pressão do inferno, a essa pressão do capeta. E eles falam: não, nós somos filhos de Israel, nós somos servos do Deus vivo, nós somos filhos de Deus, nós somos Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Ponto. O primeiro ativador para você viver uma vida extraordinária, então, é: não permita que o mundo mude aquilo que você é. Não permita que as pressões externas mudem a sua identidade. Pastor, está tão difícil. Não permita. Qual é a sua identidade? Você é filho de Deus, você é amado do Pai, você foi criado por Ele, você é feitura dEle. Ponto. Eu gosto desse texto de Efésios, capítulo 1. Nós somos criados, nós somos feitura deles, criado para boas obras que de antemão Ele preparou para nós. E eu gosto de fazer uma brincadeira com essa expressão,
porque uma letra faz toda a diferença. Uma letra. Se não fosse feitura e tirasse o T seria feiura. E nós não somos feiura, nós somos feitura. Todos nós somos feitos pela mão de Deus para a obra que Ele preparou de antemão para cada um de nós. Nada menos do que isso. Nada menos do que isso. Você quer viver o extraordinário de Deus para a sua vida? Quem quer viver o extraordinário de Deus? Ponto. Tem que descobrir quem você é em Deus. Quantas pessoas que eu conheço que estão sofrendo 30, 40, 50 anos na vida, porque eles estão sofrendo a pressão daquilo que outros disseram que ele era, trabalhando naquilo que outros disseram que ele deveria trabalhar, ganhando dinheiro que outros disseram que ele deveria ganhar. Quanta gente infeliz ganhando 20, 30 mil, 40, 50 mil reais, e seria feliz ganhando 1.000, fazendo caridade, viajando pelo mundo. Quanta gente infeliz porque escolheu uma profissão pelo quanto ela remuneraria, não pelo quanto isso era parte da sua identidade. Quanta gente infeliz porque decidiu lá atrás, sob pressão, fazer algo que não deveria fazer, que não cabia com a sua identidade. Quanto jovem, adolescente, criança entrando numa vida de ordinariedade, de normalidade, de mediocridade, porque está tomando decisão hoje sob pressão de quem ele não é. Você quer viver uma vida extraordinária? Descobre em Deus quem você é e não ceda à pressão que tenta mudar a sua identidade. Eles estão escravos, eles estão presos, eles estão sob o governo de um tirano, mas eles não abrem mão de quem eles são. Ponto. É só ver, por exemplo, uns capítulos depois, que Nabucodonosor constrói uma grande imagem. E ele fala, todo mundo vai se prostrar. Quem é que não se prostra? Ananias, Azarias e Misael. A pergunta é onde estava Daniel, né? Estava por aí, ele não estava lá, com certeza. Estava orando por eles. Segundo ativador, olha o verso 8. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Olha que coisa interessante. Daniel descobriu então que aquela comida, ela não era uma simples comida. Que aquele ambiente não era um simples ambiente. Que aquele banquete, aquele vinho não era um vinho comum. Eu imagino que a mesa de Nabucodonosor tinha tudo do melhor e do bom para a época. Só que a questão não era a comida que estava lá, é o que estava por trás da comida. Quando eu era mais novo, meu pai falava assim para mim, não é a carne que você come no churrasco, mas é a fumaça que volta na sua roupa impregnada quando você vai para casa. Você pode ir para o churrasco, não comer, não beber, não ficar com ninguém, não trair sua esposa, não mentir, não furtar, não usurpar. Você pode sentar lá no lugar que você estiver, no meio dos seus amigos que não são cristãos e não fazer nada errado, mas pode ter certeza de uma coisa, o cheiro da fumaça vai vir impregnado na sua roupa. O cheiro da fumaça vai vir impregnado na sua roupa. Tem coisa que eu não faço, tem canal que eu não vejo, tem rádio que eu não ouço, tem programa de televisão que eu não assisto, não é porque eu acho que eu não sou santo, eu não tenho moderação para ver aquilo. É porque eu sei que vendo aquela porcaria, no mínimo o cheiro da fumaça vai se impregnar na minha vida. Então, para que eu não fique nem com fedor da fumaça, eu não ando assim, eu não caminho assim, eu não faço assim, eu não uso a roupa tal, eu não falo da maneira tal, para o cheiro da fumaça não impregnar. Tem amigo que eu não caminho com ele porque ele está sempre reclamando, então eu não quero impregnação de reclamação. Então é meu amigo, mas eu não falo com ele, ponto. Igual aquela música lá, reclamão, mas é meu amigo, mas eu não falo com ele. Eu evito conversar, porque vai reclamar, vai falar besteira, vai falar palavrão, para não impregnar isso na minha vida, eu não quero. E olha que coisa extraordinária que Daniel e os seus amigos, eles observaram que não era o fato de sentar na mesa, não era o fato de comer a comida, mas que existia algo por trás disso, que talvez e que na verdade os impediria de viver o extraordinário.
Então eles tomam uma decisão de separar os sonhos de Deus dos planos do mundo, separar o extraordinário de Deus do melhor do mundo, de separar aquilo que em Deus é perfeito, bom e agradável, daquilo que no homem é bom, é melhor, é bacana, mas não é o extraordinário de Deus. Olha, tem muita gente no mundo, tem muita gente na igreja que está vivendo uma vida comum, medíocre, normal, porque aceitou planos e projetos do mundo, sem perceber que por trás dos planos e dos projetos do mundo, existia uma isca que o puxava para impedir de viver o extraordinário de Deus. Você já pensou quantas pessoas tinham na corte de Israel que foram levados para a Babilônia, e que só 4 perceberam uma isca por trás do banquete, uma isca por trás do vinho, uma isca por trás das moças que estavam na corte da Babilônia? Foi o que Sansão não percebeu, não é? Sansão foi avisado, não é a mulher, não é a Dalila, mas é a isca que está por trás dela. Não vai nessa, não cai nessa história. Não é o amigo, não é a festa, não é a comida, não é o chefe, não é a promoção, não é o negócio. Sempre que alguém vem com um projeto extraordinário e me fala assim, isso aqui vai dar dinheiro, eu já falo, furada. Porque a promessa de Deus, a palavra de Deus, em Gênesis, quando o homem pecou, a bênção de Deus e a maldição é: do suor do seu rosto comerás o pão, ganharás, colherás. Então, amigo, se não tem suor, se é muito fácil, foge, tem isca. Se apresenta de maneira tranquila, foge, tem isca. E isso é um ativador, porque separar o extraordinário do melhor do mundo ativa viver o extraordinário de Deus. Perceber as iscas por trás do banquete ativa o extraordinário de Deus. Quantas iscas já apareceram na tua vida aí? Opa! Às vezes ela tem nome, sobrenome, idade, sexo. Às vezes ela tem cheque. Às vezes ela tem promoção. Às vezes ela tem canal. Às vezes ela tem aplicativo. São iscas que te impedem de viver o extraordinário. Terceiro ativador. Olha o verso 9. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei, por isso disse a Daniel: foi o rei, o meu senhor, quem resolveu o que vocês devem comer e beber. Se ele notar que vocês estão menos fortes e sadios do que os outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão os culpados. Aí Daniel foi falar com o guarda a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e de Azarias. Daniel disse a ele: quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente. 10 dias. 10 dias, dê-nos somente legumes para comer e água para beber. Olha que coisa extraordinária. A palavra diz que Daniel havia decidido no seu coração. E ele decidiu. Aspenaz disse assim: olha, se nós morremos, a culpa é sua. Se eu morrer, é sua culpa. Só que é o seguinte, Daniel já percebeu. Daniel já entendeu. Então, e se Daniel já percebeu e entendeu, ele tem que ter no seu coração uma decisão firme. Porque aquilo que ativa o extraordinário não é talvez, não é pode ser, não é que tu possas. Eu imagino gente orando lá no céu, Deus ouvindo algumas orações: Senhor, que tu possas, é claro que eu posso. Senhor, que tu possas nos abençoar, eu posso te abençoar, para de que tu possas. A gente às vezes fica na vida cristã com um talvez em cima do muro. A gente tem medo de orar pelo enfermo, né? Porque se ele não for curado, e se ele não for curado? A gente tem medo de pregar o evangelho lá no trabalho, e o que vão pensar de mim? A gente tem medo de falar para o vizinho, de trabalhar na igreja, de ser líder de Excel, porque e se eu não der certo? Se não existe no reino de Deus, você precisa decidir
Todo milagre, toda a vida extraordinária, ela começou com uma decisão. Hoje, o que você precisa hoje? É pagar as dívidas, então decida hoje dar o dízimo. Não, quando eu receber, não é o quando eu receber, é hoje. Eu preciso de um milagre, então decida hoje orar por esse milagre. Eu preciso que o meu casamento seja transformado, então decida hoje uma transformação. Mas a gente vai empurrando. Daniel não esperou as penais pensar, conversar com Nabucodonosor, trocar uma ideia com os outros conselheiros. Ele falou: faz o teste aí, servo. Já que ele está com medo, faz o teste, 10 dias. E o que acontece depois de 10 dias? Eles estão de maneira saudável, mais inteligentes, mais bonitos que os outros. Por quê? Porque ele ativou uma decisão. As decisões ativam o extraordinário de Deus na nossa vida. Tem que decidir. Tem que tomar uma decisão. A vida não é de indecisos. O casamento não é para indecisos. O sucesso não é para indecisos. O milagre não é para os indecisos. Tanto que um dos pecados, uma das coisas que nos impede de acessar o reino de Deus é a indecisão, é a confusão, é o medo. Então hoje decida. Hoje decida, você que está aqui presencialmente, você já fez a melhor escolha, você decidiu sair de casa, você decidiu receber uma oração, você decidiu que a imposição de mãos faz milagres, você decidiu que vir à igreja transforma a vida. Você estava cansado, você chegou do trabalho tarde, o ônibus atrasou. Sabe o que é engraçado na vida? Ontem deu problema no metrô, na linha azul, não é isso? Alguém deixou de ir no trabalho? Não. Por que a gente não deixa de ir no trabalho quando dá problema no metrô e a gente não vem na igreja quando atrasa o metrô? Porque a gente decidiu que na nossa vida o que mais importa é o dinheiro. Então eu preciso ir trabalhar, porque se eu não for trabalhar eu vou descontar o meu dia. Mas se eu não for na igreja não dá nada. Olha só, quando a gente está doente, dor de cabeça, a gente vai lá no médico, pega um atestado e não vai trabalhar. Não! A gente só não vai trabalhar se a gente estiver morrendo. E às vezes até morrendo, arrastado, a gente vai. Porque a gente decidiu que o dinheiro governa a gente. Que a Babilônia nos governa. Que a Babilônia é importante. A gente decidiu que o Covid não tem nada com a gente lá fora no metrô, no ônibus, no trabalho, no mercado, na farmácia. Mas na igreja a gente pega Covid. A gente decide todos os dias pela Babilônia. O que Daniel, Ananias, Azarias e Misael perceberam é que a decisão dele geraria o extraordinário em Deus. E qualquer coisa, o metrô podia travar, o chefe podia impedir, o Nabucodonosor podia matar as penais, mas eles iam provar que a decisão deles era extraordinária. Então decida hoje, decida logo, para de pôr a culpa no outro. Para de empurrar. Esse é o problema do homem, desde sempre. Está empurrando para o outro. A culpa é da mulher, a culpa é da serpente, a culpa é do Covid, a culpa é da minha, eu não posso ir, a culpa é dos meus filhos que não deixam, a culpa é do dinheiro que eu não tenho, a culpa é do trabalho que me impede, a culpa é do metrô que atrasou. Para! E decide logo viver o extraordinário. Ponto. É isso. A gente fica dando desculpa. Daniel podia ter voltado, puxa gente, não deu, tentei, viu? Jesus, você viu, porque tem crente que faz isso, né? Você viu que eu tentei, eu peguei o metrô, ele atrasou, o senhor viu que eu tentei, você viu que eu tentei, eu fui no médico, ele me mandou descansar, você viu que eu tentei, o médico falou, fica mais 3 meses em casa, você viu que eu tentei, né? Eu estou obedecendo a Babilônia, obedecendo a Nabucodonosor, obedecendo às penais, e deixando de viver o extraordinário. Quarto e último princípio, verso 17. Deus deu, olha isso que coisa extraordinária, guarda isso para a sua vida, e aqui está o segredo extraordinário. Deus deu, fala comigo, Deus deu. Fala para quem está do seu lado, Deus deu. Fala para quem está atrás, porque isso é milagre, Deus deu. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Deixa eu te fazer, vamos fazer um exercício aqui. Pensa no que você precisa aí. Pensa, só pensa. Agora fala para quem está do seu lado, Deus deu.
Qual que é o extraordinário que você precisa viver aí? Deus deu. Ativou, Deus deu. Apertou o botãozinho, Deus deu. Fez o que tinha que ser feito, Deus deu. Deu o dízimo, Deus deu. Veio na oração, Deus deu. Impôs a mão com óleo, Deus deu. Compartilhou um pecado para ser perdoado, Deus deu. Trabalhou, Deus deu. Ponto. Acabou. Não precisa falar, explicar mais. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências da Bíblia. Não. Dos escritos da ciência de Deus. Não. Dos escritos e das ciências dos babilônios. Ei, enquanto você quiser jogar com as regras do mundo no mundo, você vai perder. Porque o mundo é mais esperto que você. Enquanto você quiser ser o bom na lei do mundo, você vai perder. Porque todo dia nasce alguém melhor do que a gente na regra do mundo. Você quer vencer na Babilônia? Deus dá a vitória na Babilônia se você ativar o extraordinário. Ah, pastor, eu fiz um curso do XYZ e agora eu vou ficar rico. Mentira! Ah, eu fiz o programa de multi não sei o que e eu estou lendo o livro do Jubecil. Eu não vou falar os nomes para não dizer que é direta, né? Porque eu já dou direta mesmo. E agora vai dar certo a minha vida. Não vai! Não, eu estou indo no psicólogo e o psicólogo diz que é isso e aquilo outro. Não é! Ah, pastor, eu fui no médico e ele falou que se eu não for na igreja e não sair de casa, eu vou ficar livre do Covid. Não vai! Porque, meu amigo, meu irmão, tem 1 bilhão, 1 trilhão de pessoas lá fora que não conhecem a Deus e que vivem todo dia na regra do mundo. Eles roubam, eles furtam, eles sabem tudo que você não sabe. E quando você não decide por Deus, você é um meio crente e um meio do mundo. E eles são 100% da regra do mundo. Ou você decide viver a regra do extraordinário de Deus, e quando você decidir isso, você vai ter uma compreensão extraordinária que Deus vai te dar de vencer na Babilônia com as regras do céu. Ou você vai perder na Babilônia e vai perder no céu. Porque aqueles homens decidiram pelo extraordinário de Deus. Deus deu a eles o extraordinário na Babilônia. Conhecimento, inteligência sobre coisas que os babilônios não sabiam do mundo. Deixa eu dizer, quem criou o ouro? Quem criou a prata? Quem criou o bronze? Quem criou o dinheiro? Quem criou a inteligência? Quem criou a faculdade? Quem criou o emprego? Foi Deus. Ele sabe tudo. Agora a gente quer jogar com as regras do mundo e esquece de perguntar àquele que é o dono do mundo, o criador de todas as coisas. Daniel, Ananias, Azarias e Misael estavam lá na Babilônia. E eles não entraram no jogo da Babilônia. Eles falaram, não. Vamos aqui, gente. Vamos no que a gente conhece. Vamos em Deus. E Deus deu a eles o extraordinário no meio de Deus, da maneira de Deus, na Babilônia. Olha o tal do Ló. O Ló quis ser espertinho, lembra disso? E ele falou, vou ficar com essa terra aqui que é bacana. Abraão, tô nem aí, eu tô com Deus. Onde você quer, Deus? Para cá, a terra é uma porcaria. Mas a terra porcaria do Abraão mana leite e mel, porque Deus está lá. E a terra que era boa, fértil, de Ló, Deus mandou fogo do céu e destruiu. Porque não é o lugar, não é a Babilônia, mas é com quem você decidiu viver o extraordinário. Às vezes a gente está querendo jogar nas regras do mundo, e aí a gente vive uma vida comum. Por que a nossa vida está comum? Por que a nossa vida está normal? Porque a gente está usando as regras do mundo para vencer no mundo. E olha, eu aprendi isso cedo, graças a Deus. Tem muita gente aí melhor do que a gente. Eu jogava bola bem lá no time. Eu era melhor que um monte de gente, mas eu não tinha empresário. Eu não vou entrar na regra deles. Deus não quer que eu seja isso. Aí eu parei de jogar. Era simples eu virar um jogador de meia tigela.
ia estar em uma segunda divisão, reserva num time titular, num time de primeira. Eu jogava relativamente bem, era só ter um empresário, mas eu ia ter que entrar nas regras do mundo. E tem gente muito melhor. Nunca era o craque. Tinha um craque no time, o camisa 10, jogava lá com a gente, espetacular. Nunca vi esse cara jogando. Por quê? Porque não é o cara que joga, é um empresário. Pode ver, não é o melhor jogador, é o empresário. Você acha ainda que lá na seleção estão os melhores? É quem tem os melhores empresários. Você acha que lá no emprego é o mais capacitado? É quem cedeu para o chefe, é quem está fazendo esquema, é quem está colocando o dele na reta. Se você quiser jogar nessa regra, você vai se dar mal. Agora sai daqui, vem para cá em Deus, descubra os meios de Deus, e o extraordinário de Deus virá sobre a sua vida. Na Babilônia, a gente é bom em ouvir os meios da Babilônia, né? A gente gosta de ouvir, mas a gente esquece que na verdade não é na Babilônia que se vive o extraordinário, é em Deus. E aí olha o que acontece com aqueles jovens. 3 anos depois, todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto, ele descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e os adivinhos da Babilônia. Quem quer viver o extraordinário? É hoje o dia então da gente ver o extraordinário. O extraordinário de Deus, diz a Bíblia diz assim: se há alguém entre vós enfermo, chame os presbíteros, não é isso? E a oração com fé e a unção com óleo curará o doente. Ponto. Extraordinário. Ativador de extraordinário. Vamos orar? Eu quero orar com você. Vou chamar os presbíteros aqui à frente. A gente quer orar pela sua casa.